Não, mas antes disso, o que é? Tu lembra, Jean? Fudeu, que agora a gente já se perdeu. Vamos aí, deixa eu Tranquilo, foda-se. É foda-se. assim que é legal. Então, então, assim, uma pergunta besta, que na verdade que nem é uma pergunta. Você jogava e tal, videogame. Então, aí eu comecei na fase do videogame mesmo, e me dedicar ao computador por causa da síndrome do pânico, né? E eu tenho, assim, eu lembro que eu tive desde criança, que até minha mãe falou, várias histórias, né, que ela fala, que eu dei muito trabalho pra minha mãe, porque até os 8 anos, tipo assim, praticamente eu não saía da escola, eu não saía do colo dela. Era mais ou menos assim, por exemplo, ela levava eu pra escola, com 7 anos, 8 anos, 6 anos, sei lá. Eu levava pra escola, né, eu chegava lá em casa primeiro que ela. Tipo assim, eu pulava o muro de 3 metros, dava um jeito lá, eu passava pela diretoria igual um rato e vazava. Chegar em casa primeiro que ela. Então, Caralho. não conseguia ficar longe da minha mãe. Era uma coisa impressionante, cara. Não conseguia até... Aí hoje que eu tô meio que desmamando, assim, sabe? Mas... Não, hoje não, mentira, faz tempo. Tu falou que quando tem umas crises sai correndo. Tu já saiu correndo no meio de uma live? Cara, eu já fechei live chorando por causa da síndrome do pânico. Assim, quando eu comecei comecei as lives em 2000 e... Um ano e meio atrás? Em 2018. Por aí. Só que eu jogo... Então, eu já fechei várias vezes a live sim, por causa disso. Até hoje, quando me dá muita crise. Ainda hoje é mais de boa, porque eu tô mais controlado, sabe? Então... Ou faz 2 anos que eu faço live. Você lembra, cara, Doc? Quanto tempo eu faço live? Começou em outubro de 2018. 2019, então vai fazer 2 anos que eu fiz. Não, tá pra fazer. Vai fazer, nós estamos em maio. Então, aí bem no começo tu teve uma crise bizarra. Tive, cara. Antes do remédio ou tu já tomava o remédio? Não, antes do remédio. Antes do remédio. Eu fui parar no hospital várias vezes por causa da síndrome do pânico. Não sabia o que era, assim, direito, né? Aí eu comecei a... Depois que eu... Na verdade, assim, tem tipo aqueles gatilhos, tá ligado? Emocional. Então, por exemplo, depois que eu terminei um relacionamento... Isso começou tudo depois. Foi juntando aquele encargo, já o hereditário, né? Que já é um fator também, né? Primário. E aí juntou que eu ia na porra que eu trabalhava na usina. Só que assim, o ônibus lá, ele não tinha freio. Ele caiu dentro de um rio lá. Caralho. Entendeu? Então uns bagulho bem assim, né? Bem zoado, que foi juntando aquela coisa toda e acabou que explodiu meu auge da crise de pânico, tá ligado? Tem várias outras coisas também. Teve uns traumas de infância, que eu podia falar isso também, que eu não ligo, que até, aliás, serve de aviso para pai ou até para adolescentes que sofreram do mesmo problema que eu. Né? Mas depois eu posso falar disso se você quiser. É uma coisa muito importante que eu levo, assim, pra minha vida, e não tem vergonha de falar. Então fala de uma vez que é pra não esquecer. Que Pronto, tu esquece. então bora. Vai. Eu comecei lá, 6 anos. Eu comecei assim, de Tourette com 6 anos. Aí meu pai se separou da minha mãe aos 8 anos. Aí começou também, envolveu a síndrome de Tourette, síndrome do pânico, tudo nessa mesma hora, que foi quando eu comecei, que eu também não saía jamais do colo da minha mãe, né? E aí, depois disso, aí vem a parte, porque assim, a questão não é nem tanto a física. A física também machuca, mas não é na questão a física. É mais a psicológica no meu, que foi muito abalado, tá ligado? Tanto com separação do meu pai. Perdão. Não, se eu fingir que tô chorando é tique, tá? Não liga não. Tipo assim. Separação do teu pai. Separação do meu pai. Tu tem contato com teu pai ainda? Eu vejo ele uma vez por ano. Aliás, faz 3 anos que eu não vejo ele. Então já não é mais uma vez por ano. Era 3 anos atrás, né? Então, aí teve umas questões assim que... Meu pai, ele era um pouco... Dá um tique, tu vai ver teu pai. Deus, meu. Aí... na verdade, eu acho que era muito imperativo, ele não sabia como arrumar isso, entendeu? Entendi. Então, ele abusava um pouco que tem uma linha bem tênue, assim, entre o ensinar e o espancar, entendeu? Então, assim, ele... aí batia lá com a... Tu dava umas porradas. Com fivela de cinta. Mas, aí eu ficava inteiro roxo, tudo bem, até aí normal. Muito normal não, mas beleza. Não, lógico que não, né? Pelo amor de Deus. Então, aí começou por aí, tá ligado? Aí separou da minha mãe, aí teve o rolo lá que minha mãe falou pra mim, que ele tinha outra família, coisa desse também, não me importa. Enfim. Então, o que acontece? Aí foi subindo até os 10 para 11 anos, que sofri um problema com... Que é o nome? Eu queria falar de um jeito, mas que não